Bom dia. Glória seja dada ao nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de mais um dia tu nos concede, porque são tantas vitórias, tantas bênçãos, tantos milagres, tantas coisas maravilhosas que tu tens realizado no nosso meio. Espírito Santo de Deus, obrigado por habitares em nós, obrigado por falares conosco, obrigado, Espírito Santo de Deus, porque até aqui tu tens nos ajudado, tens nos fortalecido, tens segurado nas nossas mãos, tens nos orientado. Ah, Senhor, só tu, Pai, que nos ensina, tu nos orienta, tu nos coloca no caminho certo, tu nos coloca no centro da tua vontade. Neste momento, Senhor, te agradeço pelo privilégio, Pai, de mais um dia estar aqui orando com teus filhos, declarando a bênção, a vitória, o poder e a graça. Em nome de Jesus Cristo, receba o teu milagre. Receba a bênção que você está precisando. Receba os cuidados do Senhor. Eu neutralizo toda a fúria satânica. Eu neutralizo toda obra contrária. Eu neutralizo no nome de Jesus Cristo todo laço, toda seta, tudo que tem se levantado contra você cai por terra agora, no nome de Jesus. Satanás, espírito demoníaco, espírito satânico, obra de macumba, obra de feitiçaria, laço do passarinheiro, peste perniciosa, cai por terra no nome de Jesus. Receba o teu milagre. Receba a bênção do Senhor, receba a provisão do Senhor, receba a presença do Deus vivo. Ele está aqui conosco. O Espírito Santo de Deus fala com você. Olha que a palavra do Senhor nos diz. Fale com Ele, que Ele te ouve, Ele te responde. Olha que diz nas Sagradas Escrituras, em Atos capítulo 13, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo fala quando estamos unidos em oração. Pode ter certeza que nós aqui nessa nossa união, nesse momento tão pouco que nós passamos aqui, orando, jejuando, clamando, pedindo a Deus a sua infinita misericórdia, pedindo a Deus as suas bênçãos. Nós estamos aqui orando, como diz aqui, ó. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fala através de nós e por nós. Eu quero que você saiba que a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Então tome posse, porque o Senhor diz, ele diz aqui, ó, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuarem e orarem, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Eu quero que você saiba, enquanto nós oramos, enquanto nós meditamos nesse momento, que é tão pouco, é tão pequeno, são um momento tão é 10 minutinhos, mas tenha certeza que é o Espírito Santo de Deus que nos une, que Ele fala conosco, Ele nos orienta, Ele nos ensina, Ele dissipa, porque todos os dias Ele coloca na minha boca a sua palavra. E como você também, todos os dias o Senhor te visita, o Senhor fala contigo, o Espírito Santo habita em você, você nunca está sozinho. E Ele fala com você, Ele te orienta, Ele te ensina. Olha o que diz em Atos, capítulo 8, versículo 26. Eu vou ler o 26 até o 31, para que você entenda como o Espírito Santo de Deus fala conosco. Eu falo aqui todos os dias, eu peço a Deus sempre o direcionamento dele, pelo que ele venha capacitar-me para falar o que ele quer, o que nós precisamos. Eu não falo de mim mesmo, eu falo aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Olha que diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a entrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Foi o Espírito Santo que orientou. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus orienta você? E você pensa que é da sua cabeça? Fique atento. Pergunte para ele que você vai saber.
se é dele ou não, porque peça a ele que ele vai te orientar, como diz assim. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem. Imagina, um homem correndo atrás de uma carruagem. Ele teria que ter corrido muito, porque a carruagem anda rápido, né? Ao comparar um homem correr com um cavalo. Mas olha o poder do Espírito Santo de Deus. Falou para ele, Filipe não foi desobediente. Filipe correu através da carruagem para falar, para fazer o que o Senhor tem ensinado. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco e nós achamos que nós somos improváveis para fazer. Imagina, Filipe devia ter dito, meu Deus, é improvável correr atrás de uma carruagem. Mas Deus deu graça. Deus fez com que ele chegasse, porque ele disse assim. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está escrito? O Senhor entende o que está escrito? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Quantas vezes nós entendemos alguma coisa e nós sabemos que a pessoa às vezes não está entendendo, que nós possamos ter a humildade de chegar para a pessoa, perguntar se ela entende o que ela está lendo, que nós possamos orientá-la, para que nós possamos manifestar a graça do Senhor sobre a nossa vida. E ele respondeu: como posso entender se não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E o eunuco estava lendo o profeta Isaías, esta passagem, mas eu não vou ler a passagem, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Você pode ler depois, Isaías, que é onde ele fala, né, sobre ele foi levado como matadouro foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante dos tosquenejadores, ele não abriu a sua boca. Então, o que mais é meu foco hoje é para dizer para você que o Senhor fala contigo. O Espírito Santo de Deus fala com você. Mas para isso nós temos que estar com o nosso atento ouvido. Assim como Filipe correu atrás de uma carruagem, você tem condições de fazer o que o Senhor te manda, porque o Senhor te capacita, porque o Espírito Santo fala com você. Se o Espírito Santo de Deus falar com você, pode ter certeza absoluta que o Senhor se responsabiliza. Então eu quero que você creia, eu quero que você saiba. E olha o que diz aí em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então nós devemos ouvir a palavra, nós devemos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, que diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos acreditar na palavra do Senhor, confiar e crer que o nosso Deus é Deus que faz milagres, que o Espírito Santo de Deus, olha o privilégio, ele habita em nós, ele fala conosco, ele nos orienta, ele nos ensina. Que você tenha essa convicção, essa certeza que o Espírito Santo de Deus está em você. Eu trouxe esse alerta, que às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente se sente desamparado, às vezes a gente acha que ninguém olha por nós, que ninguém gosta de nós, que ninguém convida a gente para tomar um café, que não convida para passear, para nos visitar. Mas eu digo para você, não importa se as pessoas te ignoram, mas tem alguém que não te ignora, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está com você, ele habita em você, ele é Deus soberano na tua vida. Quero que você acredite e tome posse. Senhor,
Obrigado, Senhor, por ter trazido esse alerta, Pai, sobre o Espírito Santo de Deus, para mostrar-nos que Tu és o nosso Deus, que Tu nos guarda, que Tu nos protege, que Tu nos livra, que Tu cuida de nós. Senhor, obrigado, Pai, por esse privilégio, por essa bênção, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que Tu tens para conosco. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens nos fortalecido, tens nos ajudado, tens segurado nas nossas mãos, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui, Pai, Tu tens dado força para nós continuarmos, Pai. Que a Tua mão santa e poderosa nos direcione. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti, o seu rosto, te dê a paz, a alegria, a felicidade, o renovo, aquilo que você está precisando. Sinta o toque do Espírito Santo, sinta o amor do Espírito Santo, sinta bem a presença do Deus vivo sobre a tua vida. Eu te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o teu milagre, receba a tua bênção. O nosso Deus é Deus fiel, nosso Deus é Deus que cumpre o que promete. Receba, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Abre o teu ouvido para ouvir a palavra do Senhor. Busque-o, adore, que Ele está com você. Eu te abençoe em nome de Jesus. Amém.